Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tava um pouquinho sumida aqui com as nossas lives, mas estamos retomando as nossas lives, tá? Hoje nós vamos receber o Jackson Marçal. Ele é um autista savant e ele vai falar para nós um pouquinho sobre as altas habilidades no autismo. Ele vai esclarecer muitas coisas para nós. É um tema que normalmente nós não falamos, mas nós temos que saber que as altas habilidades que são conhecidas como antigamente como superdotação, as pessoas normalmente conhecem mais a palavra superdotação, mas essa palavra caiu em desuso, hoje o termo é altas habilidades. Então ele vai falar um pouquinho aqui para nós sobre como foi as altas habilidades no autismo no caso dele. Eu vou esperar ele entrar. Acho que ele tá me chamando aqui, só um minutinho. Aqui, o Jackson. Tô esperando ele entrar e daí nós já começamos com a live. Boa tarde a todos vocês, muito bom voltar aqui, estar com vocês, muito obrigada pela presença de todos. Olá, Jackson, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso Instagram do Crianças Especiais. Hoje vamos falar de um tema bem específico, né? Sobre as altas habilidades. Até eu travo, né? Parece um trava-língua, né? Altas habilidades no autismo. Seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, por favor. Tá ok. Muito obrigado pelo convite. Travar a língua eu também travo muito, é comum, então pode ficar tranquilo, estamos aqui entre nós mesmos. Obrigado pelo convite novamente. Eu sou Jackson Marçal, tenho 30 anos, sou formado em Humanas, em Tecnologia da Informação também, tenho pós em empreendedorismo, fiz especializações em diversas áreas, como a parte da inteligência de mercado, sou especializado pela Universidade de Barcelona em primeiros socorros, tenho especialização também em neurociência, em neuromarketing, em neurociência do consumidor, neuromarketing, tenho especialização em neurociência médica também mais recente, tenho especialização em ABA, igual certificação nacional, tenho também especializações na área de neurofeedback e biofeedback, que são ferramentas agregadas ao aprendizado e desenvolvimento de autistas e pessoas com deficiência intelectual, pessoas que necessitam de um amparo, um apoio, também auxiliando também nas altas habilidades, superdotação, concentração e diversas outras categorias. Tenho especializações também das mais variadas, como pesquisa de Nielsen, Sabin, que são ferramentas internacionais de geopesquisa, que auxiliam também pesquisas científicas. Tenho alguns artigos já direcionados para o meio autístico, para o meio da neurociência, e diversas outras especializações. Tenho especialização em total performance também, produtiva, mas meu foco hoje está mais... Eu estava vendo o seu currículo no Eits, você tem pós-graduação até no Japão, é isso? Tenho pós normal, na área pela especialização normal de direcionamento para o entendimento e lógica de ferramentas de aprendizado, dos mais variados temas. Tenho as especializações direcionadas pelo Coursera, né, que é uma ferramenta internacional, que interliga com universidades do mundo todo, onde elas são agregadas aí como forma de auxílio e apoio direcionado. Então a gente tem essas certificações aí sim, validadas e tudo certinho. Ok. Então, você poderia falar para nós um pouquinho sobre as altas habilidades? Porque, assim, a maioria das pessoas que estão aqui conosco não sabe o que significa isso. Normalmente, as altas habilidades são correlacionadas à superdotação. Mas hoje o termo de superdotação caiu em desuso, né? Sim. As altas habilidades e superdotação, como bem ditas, a gente tem até uma barra. Quando você pega a tradução brasileira para a termologia altas habilidades e superdotação, ela vem com essa classificação de transliteração do dotado, do gift and talent, que seria justamente crianças ou adolescentes ou adultos que apresentam talentos dotados. Essa superdotação, a termologia já está caindo, já caiu em desuso lá fora. Nos Estados Unidos já não se utiliza mais a termologia de superdotação, vem há muito tempo sendo alterada pelo Gift and Talent, que seria justamente as altas habilidades, ou crianças, adultos, adolescentes habilidosos com potencialidades, excluindo a dotação.
Então, a termologia ela já vem há muito tempo dentro dessa classificação. O que seria, em um resumo breve, as altas habilidades? Seriam justamente características dentro da potencialidade a serem extraídas com avaliações de um quociente que estaria ali numa faixa baseada, logicamente, dentro de um limitador, entre 110, acima de 110, até 129, com um QI de inteligência. Porém, hoje, esse Gift and Talent, ele também é observado potencialidades em particularidades. Quando você pega uma avaliação neuropsicológica ou psicopedagógica, é avaliado o quociente de inteligência, o quociente emocional e o quociente de adaptabilidade. Em conjunto com essas ferramentas, com bons profissionais, a gente consegue extrair essas potencialidades e direcionar o hiperfoco de cada autista. Por exemplo, um autista ou qualquer outra pessoa que possa apresentar altas habilidades. Eu acredito muito na plasticidade, na neuroplasticidade, que as pessoas também podem desenvolver essas potencialidades. Com trabalho e dedicação, a gente consegue extrair essas características. Então, dentro disso, a pessoa pode ter uma compreensão verbal muito boa, mas ter uma dificuldade na memória de curto prazo, ou ter uma memória de longo prazo muito boa, acompanhado de uma visão espacial intermitente. Então, tem vários pontos a serem analisados dentro dessas altas habilidades. Então, o contexto, a gente vai retirando essa superdotação para evitar o estrelismo. O que seria esse estrelismo? Pode falar. O estrelismo é quando você pega uma criança, você já deve ver no jornal, de vez em quando aparece uma criança com QI de Einstein. O que acontece? Essa criança, ela é super absorvida e super aproveitada, logicamente, porém tem uns impactos negativos que não são aproveitados em condizência com uma interação social adequada, com o trabalho correto das suas potencialidades. Então ela é muito absorvida. E com o passar dos anos, passar dos tempos, essa visão que ainda é um pouco engessada no Brasil de crianças com altas habilidades de superdotação terem sempre um balizador de QI, vem caindo por terra gradativamente, porque o que já se vê lá fora são pessoas e crianças que têm justamente essa percepção de que eu também sou uma criança comum, eu sou um adolescente, um adulto comum, e posso trabalhar essas características. E qual seria a sua alta habilidade? Porque você tem alta habilidade? Tenho. Eu tenho, na escala de altas habilidades, eu passo pela dotação, que seria acima dos 130 pontos percent, eu tenho 147 pontos percent de avaliação das linhas avaliativas. O QI então, do Einstein é 140 e pouco, não é? Não, 150... Não, é mais, se eu não me engano, 160 e alguma coisa, eu não me recordo. Eu sei, você tá com o pelo computador número aí? que você me falou, a última vez que eu pesquisei era 100, tipo, tá chegando quase no seu, né? Mas assim, é igual eu falei, são só números. Eu não me foco tanto, eu falo justamente porque as pessoas têm que entender que a gente passa por uma avaliação, a gente passa por profissionais, então tem toda uma escala a ser respeitada ainda, dentro desse contexto. É uma avaliação multidisciplinar para chegar nesse QI. Você passa... Isso, multidisciplinar, um psicopedagogo, um neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo, um psiquiatra, um neurologista, que é o meu caso quando entra no Savan, que a gente vai falar um pouquinho, né, se você me permitir, Sim, que justamente tem essas diferenças. A gente tem vários níveis a serem colocados. Eu me esqueci. Você me perguntou quais são as minhas altas habilidades. Agora eu lembrei. Eu tenho essa pequena fuga. Eu tenho deficiências, eu tenho deficiência intelectual, tenho algumas características. Então, eu tenho as altas habilidades pelo balizador comum, que eles fazem um agrupamento hoje. Um profissional, ele não utiliza mais uma única tabela de avaliação. Um multidisciplinar, eles utilizam vários que se chega a um denominador de uma potencialidade, que o Jackson pode ser direcionado. A minha característica está na memória de aproveitamento. O que seria a memória de aproveitamento, Jackson? Tudo que eu falo agora com você, se você me falar o seu nome, eu não me recordo, mas daqui a algumas horas, alguns dias, ao passar do tempo, eu vou me recordar com riqueza de detalhes. Essa característica da memória, ela me favorece em diversos pontos, que auxiliam justamente em conjunto com a minha compreensão verbal, eu tenho o meu maior nível de pontuação dentro das tabelas é de compreensão verbal, algo que é meio incomum.
Como assim ele é autista e tem compreensão verbal muito boa? Porque o autista, ele não tem um balizador único para se falar, o autista tem que seguir aquele padrão, não. Eu falo muito, falo até demais, o meu cérebro pensa muito rápido, aí entra a questão do taquipsiquismo, a aceleração do ritmo de pensamento meu é muito alta, com isso a gente tem as chamadas bolsas de inteligência que fazem justamente a autodidata ser apresentado. Então, eu praticamente crio temas e conteúdos direcionados dentro do que eu aprendo e consigo modular, ou seja, eu posso criar uma nova forma de se fazer algo, baseado no meu conhecimento, e eu tenho essa grande capacidade de absorção de conhecimento. Então, minhas altas habilidades estão voltadas para a compreensão verbal com a memória de aproveitamento. Então você tem, porque eu me reconheci em você, porque eu tenho uma memória assim absurda, assim. Eu memorizo coisas que eu nem assim, daí você me pergunta, cadê aquele documento? Se você me perguntar o que eu almocei hoje, eu não sei, mas se você me perguntar, cadê aquele documento com a página amarela que você pegou em 1995, eu vou saber. Então isso tem alguma relação? Minha vida inteira eu me questionei por que isso? Por que eu tenho isso e para que serve isso? Né? Porque eu fiquei questionando. Então isso poderia ser uma não alta habilidade, porque eu não tenho nesse exponencial todo, mas isso é uma habilidade. Isso é uma habilidade que você tem, isso seria caracterizado. Seria interessante sempre o quê? Trabalhar isso. O que eu faço? Dentro do autismo, a gente tem os hiperfocos. Qual que é o hiperfoco do Jackson? Como eu tive um diagnóstico tardio, 5 anos atrás, então dentro desse diagnóstico tardio, eu me descobri, eu me achava uma pessoa burra, eu me achava uma pessoa, no momento do burnout, do pânico, que eu cheguei ao meu limite, né, que a gente fica mascarado às vezes, a gente passa despercebido pela sociedade, por vários problemas que cada um vai enfrentar, a gente acaba não notando certas características. E quando a gente vira a chave, quando recebemos o apoio devido, podemos aí ter uma grande evolução significativa que às vezes até assusta em características de aprendizado e de conhecimento. Então, trabalhar essa característica sua da memória em conjunto, indifere, tá, do seu QI, mas pegando o seu quociente emocional, seu quociente de adaptabilidade, reunindo tudo isso, você pode sim ter uma característica de ser uma pessoa habilidosa. Aí você seria um gift and talent a ser trabalhado. Por quê? A gente acredita muito justamente nos pilares de que as pessoas têm sim a capacidade de evoluir. Lógico que a gente tem que parar com essa estereotipia de que as pessoas não podem querer fechar isso. As pessoas não podem, eu só aceito um quociente acima de 130, eu só aceito o quociente tal, eu só aceito aquele balizadorzinho, eu só aceito a matemática. Isso prende muito as pessoas, entende? Isso engessa. Então, essa nova abordagem que a gente traz é muito dinâmica, é melhor para todos. Nossa, que interessante, porque às vezes a gente tem alguma característica na nossa personalidade, alguma característica nossa, que a gente acaba não identificando. É muito interessante. Eu estava vendo aqui as estatísticas, né? No Brasil foram registrados últimas, porque eles não têm muita estatística. Eu estava procurando no site do MEC até para conversar com você, alguns dados oficiais. O que eu achei que em 2016 o censo escolar registrou 16 mil estudantes que eles consideram de superdotação. E no mundo, os estudos internacionais, eles apontam que existem de 10 a 15% de pessoas com altas habilidades. Isso é um número muito grande até. Eu imaginava até menos pessoas com essas características, né? É um número significativamente grande, porém é balizado também no quociente regional. Desculpa, eu estava fixando aqui, achei interessante você falar da memória, eu estava pensando na sua memória. Como que seria interessante a avaliação com você. Mas volta no assunto, Jackson, não fuja. Eu também sou assim, então vai ser assim. Fica tranquilo. Eu também fujo. Eu tô aqui eu tava aqui pensando, você falando das minhas... dos meus cursos, é porque eu tenho tanto curso, eu vou fazendo, aí eu vou agregando, mas eu pego agora apenas o que me direciona, porque eu quero ajudar as pessoas com autismo. Aí dentro do meu hiperfoco é esse, eu tinha falado para você do hiperfoco, eu esqueci de completar. Meu hiperfoco dentro das altas habilidades me ajuda a ter trabalhos voluntários e de ativismo, então eu quero sempre ajudar as pessoas. O que me deixa feliz é ajudar as pessoas, eu descobri isso nesses últimos anos. Mas voltando ao assunto da sua pergunta, isso tem muito a ver com o censo internacional mesmo, e o censo do Brasil, ele é
ele é muito deficitário, em que a gente hoje consegue fazer e avaliar, precisaria mudar muitos protocolos e muitos processos educacionais, que envolvem desde a educação básica ao ensino médio, ao superior, a educação pública e particular, em todos os âmbitos, em todos os aspectos. O nível de quociente do brasileiro, eu não me recordo muito bem, ele está entre 89 e 87 pontos percentis. O nível de quociente internacional, ele varia na faixa dos 98 a 102, 104. Então, isso já corresponde que o Brasil ele está abaixo dos 30 países que teriam ali melhor nível de quociente. Então, isso já justificaria a quantidade e a percepção. Mas isso é algo muito estrutural. Por quê? Existem muitas pessoas a serem abordadas e serem trabalhadas dentro das altas habilidades que estão em joias a serem lapidadas, né? Sem aquele estrelismo, sem aquele aproveitamento massivo, mas crianças que a gente vê que elas têm uma visão espacial muito boa, podem ser artistas, crianças que tenham a noção científica ou biológica a ser aplicada e agregada. Então, sim, estatisticamente falando, a quantidade, se eu não me recordo, é entre essa quantidade, mas tem uma quantidade um pouquinho maior quando você agrega crianças autistas, porque dentro desse quadro do autismo pode ser apresentado as outras habilidades dentro de uma porcentagem. Então, eu acredito que, sim, o número é real dentro desse embasamento, mas eu não vejo em um momento essa adequação se a gente não mudar políticas públicas, inclusive, políticas de eu fui educação. pesquisar, pesquiso sobre políticas públicas há alguns anos, porque eu trabalhei na área de defesa de crianças e adolescentes. Então, um dos eixos que eu trabalhava era políticas públicas. Então, o bichinho das políticas públicas me picou e eu fui atrás de saber se haviam políticas públicas para a inclusão escolar das crianças com altas habilidades. A única coisa que eu achei é um artigo no MEC falando que existe um núcleo de atividades de altas habilidades e superdotação, o NAHS, que eles atuam com os alunos matriculados na rede regular de ensino que têm um indicativo de altas habilidades e que eles atendem no sentido, não é que você tem um local onde essa criança ou esse adolescente vai estudar, ele tem um atendimento direcionado para o professor, do aluno ou da família. Né? Então, é passado para o professor essas orientações e para como é que o professor trabalha isso, já conversa com a família, como é que isso vai fazer Porque, inclusive, uma coisa que eles estavam, nesse material que eu achei, que eles estavam querendo desmistificar, é a superdotação como se fossem super-heróis. Isso que você falou no começo, né? Você chegou a ter acesso a essa política pública, a essa escola? Esse tipo de serviço? Sim, eu fui atendido pelo NAS, Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. Esse núcleo ele é muito de difícil acesso, mas não é culpa de nenhum participante. As pessoas que estão lá, inclusive, eu só tenho a agradecer aos profissionais, fui atendido inclusive pela Meire, são pessoas que têm uma extrema capacidade, um extremo entendimento psicopedagógico, direcionado à educação e fazer com que essas formas de adaptação, extração e atendimento dessas crianças sejam mais amplos. Porém, eles enfrentam grandes dificuldades. Primeiro, a questão verbal, relacionadas às questões públicas, direcionadas de políticas públicas direcionadas para a região, não conseguem atender. Eu vi que no site deles, eles afirmam no MEC que existe uma unidade em cada estado da federação. Daí você dá um Google para procurar isso, eu não achei em todos os estados da federação. Assim, eles têm um escritório direcionado, às vezes, dentro de uma instituição que é ligada ao governo, que aí eles conseguem fazer o atendimento, mas é muito restrito. Por exemplo, eles conseguem atender 30, 20 crianças para apoio multidisciplinar no decorrer de um ano, por exemplo. Eles não conseguem. Aí o que eles fazem? Muitos profissionais, como a América eu conheci, eles vão pegando essas crianças, fazendo atendimento, fazendo um direcionamento. Então, esses núcleos deveriam receber, sim, um apoio, um direcionamento para até
instruir as instituições, porque a gente poderia começar a trabalhar essas características de Gift and Talent, como é feito nos Estados Unidos, totalmente diferente aqui no Brasil, para fazer essa extração de potencialidades negativas, né? Porque todo mundo também, as pessoas apresentam positivo, mas apresentam negativas. Então, se você baliza isso, você consegue ter um aproveitamento melhor daquela criança, adolescente, adulto. Ok. E como é que foi o seu diagnóstico? O meu diagnóstico, deixa eu clicar no tempo aqui para mim. Eu não consigo ver o tempo, eu não sabia. Aprendi agora. Porque aqui, depois do meu celular, depois de 40 minutos, eu não sei por qual motivo ele está travando. Então, eu estou monitorando aqui para a gente conseguir falar sobre tudo. Eu não sei o que acontece. Normalmente, live é 60 minutos. Mas o meu celular, dá 40 minutos, ele começa a travar. Então, vamos seguindo o baile. Tá, vamos lá. Vai dar certo. Meu diagnóstico foi um diagnóstico tardio. Eu trabalhei sempre em multinacionais. Eu terminei a faculdade muito cedo, com 16 anos. Eu já estava na faculdade, terminando com em torno de 19, 20 anos, fazendo já pós, fazendo especializações. Então, assim, tudo foi muito rápido para mim. Eu tive várias características que passavam despercebidas. Fui levado em psicólogo, psiquiatra, e sempre aquela mesma coisa. Uma criança normal, um adolescente normal, é um adulto normal. Com isso, chegou em um momento da vida que eu dei um boom, aquela explosão que a gente chama de burnout, que é quando tudo pega fogo, você acha que você sente que as coisas não são mais iguais, e veio o pânico no meio do serviço, do trabalho, e aí sim eu iniciei uma avaliação, por questões que eu já estava com problema gástrico, problema muscular, problemas relacionados à ansiedade. E aí foi uma longa avaliação. Dentro desse processo eu passei por bons profissionais e profissionais que não tinham entendimento. Primeiramente os que não tinham entendimento, logicamente. Depois pelos bons profissionais. Os bons profissionais foram montando uma bancada médica profissional e aí identificaram características... E você teve um atendimento multidisciplinar até você ter o seu diagnóstico? No decorrer do tempo. No decorrer do tempo. Demorou porque praticamente eu tive que fazer o plano se adequar ao atendimento multidisciplinar. Porque aí, dentro dessas características, os médicos foram trabalhando, os profissionais, aí foi diagnosticado o autismo atípico, porque eu parei de falar e voltei a falar em um período da minha vida, na anamnese que é feita, na avaliação, eles avaliaram que eu tive um percurso de ida e vinda, então autismo atípico, depois foi associado ao Asperger, e depois veio, com o passar do tempo, um novo diagnóstico alterando, porque eu já estava sendo avaliado por uma neurologista com a síndrome de Savant. Ah, tá. E para você, houve necessidade de adaptação curricular para você? Como é que foi a sua inclusão nesse? Como eu tenho 30 anos, quando a gente tira 20 anos atrás, eram chamados de avanços escolares simples, não eram nem tanto uma adaptação curricular. Isso influenciou negativamente para mim. Hoje, com os avanços, eu já consigo me adaptar melhor, porque eu faço estudo agregado, eu faço adaptação de conteúdo e melhor. Então, na época, quando criança, eu tive de maneira errada, era aquilo, o Jackson odiava escrever, porque eu tenho hipersensibilidade ao toque, assim, a pressão da caneta, então eu escrevo péssimo. Eu tenho visão monocular, então eu não consigo fazer uma linha reta, minha escrita nunca vai ser boa. Então eu tinha muito bullying, tinha muitas características que eu odiava e sempre odiei gramática. E com o tempo também eu não gostava muito... eu odiava gramática em si e eu odiava também ortografia e caligrafia. E com o tempo isso foi mostrando um certo desconforto nas instituições que eu ia estudando, porque chegava naquela reunião no final de ano, os professores se reuniam e falavam, nossa, o Jackson precisa, ele tem condição de passar, mas ele tem esses problemas, e no final das contas ficavam 5 professores contra 1, 6 contra 1, aí eles avançavam eu. Os professores, quando você era criança, eles conseguiram identificar que você tinha altas habilidades para algumas coisas, que nesse caso... Conseguiram, só porque não validavam. Né? Que é aquilo que você tem habilidade para coisas específicas. É isso, Savant? Não, na época não, era apenas um avanço escolar curricular comum, por conta de habilidades, mas não tinha essa visão que tem hoje de aproveitamento de talentos. Aí, ao passar do tempo nas instituições superiores, nas instituições de ensino, que já eram mais agregados, eles já começavam a notar algumas características, e aí sim eu pude aproveitar mais, principalmente nos últimos 3 anos. Porque o meu diagnóstico de Savant, ele veio apenas em torno de 1 ano atrás. Então, ele é um diagnóstico recente. Porque a gente...
caracterizado por, que não se fala mais que Asperger, que hoje é o autismo leve. O autismo leve, isso, caracterizado dentro do autismo leve, que não se fala mais Asperger. Costumo falar um alto funcionamento, tem muitas dúvidas sobre alto funcionamento, altas habilidades apenas, né? Então, assim, e ele ainda deve ser alterado com a alternação do DSM, que virá aí no próximo, um ano antes de 2021. A tendência é fazer a grau 1, 2 e 3, e não mais leve, severo e moderado. Vi alguma coisa nesse sentido. Isso mesmo. Conforme a Spectrum, eles vão alternar e vão criar uma subnomenclatura, que seria um autismo, vai ser o autismo de alto funcionamento colocado novamente. Aí vai ter aquilo, né? Autistas são muito, os Aspergers em si, eles são muito resistentes. Autista é muito metódico. Então vai ter, igual assim como foi o ASP no DSM-4, vai ter a mesma coisa com o ASP, está acontecendo a mesma coisa com o Asperger, e vai acontecer com o alto funcionamento e com as alterações que vão vir, assim como a de 2022, com as alterações do CID-11. E para você, como é que foi a inserção no mercado de trabalho? Foi muito abusivo, porque eu não tinha ainda o diagnóstico, eu tive o diagnóstico tardio com 25 anos. Então você pega uma carreira, eu trabalhei sempre em multinacionais. Eu sempre tive facilidade, eu não percebia, porque eu passava o processo seletivo, entrava em multinacionais, trabalhei em umas 4 multinacionais, vocês podem inclusive acessar meu LinkedIn, vocês vão ver. E todas essas empresas que eu trabalhava tinham uma demanda muito grande, então eu sempre ia crescendo, e sempre tive um crescimento muito rápido dentro dessas companhias, e, por exemplo, eu direcionava para um atendimento, e aquele atendimento era muito mais rápido, então eu sempre fui rápido para fazer planilhas, associações, pesquisas, trabalhos direcionados ao que era me dado. Então, isso, pelo mercado de trabalho não ter uma preparação tão boa, dificultou e muito a sobrecarga que veio depois com o burnout e o pânico. Então, o mercado de trabalho para mim foi uma lição de vida, está sendo. Eu mudei totalmente. Trade marketing, você trabalha com marketing na área de trade marketing, né? Eu sou afastado pelo INSS por conta das minhas comorbidades. Junto com o autismo, eu fui apresentado com comorbidades. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo e eu tenho fibromialgia. Então, eu sou afastado do mercado de trabalho por essas comorbidades. Eu não estou, no momento, no mercado de trabalho. E aí eu voltei tudo para apoio voluntário. Quando você ia se inserir no mercado de trabalho, você não pegava a cota como pessoa com deficiência? Na última empresa eu peguei. Na última eu já peguei. Nas últimas 2 eu peguei. Desculpa, nas últimas 2 eu peguei. Mas por conta da visão monocular. Eu tinha deficiência de visão monocular desde criança. Então eu já era enquadrado como deficiência a partir de 2008, 2009, foi enquadrado como deficiência de visão monocular. Sim, mas aí você não teve que em nenhum momento, por exemplo, você não passou nenhum processo seletivo se identificando como pessoa com autismo? Nenhum. Teve psicólogos, recursos humanos que falavam: Jackson, você tem uma inteligência acima. Ô, Jackson, você já terminou. Eles ficavam assim, mas eu nunca assim, você nunca se olha até vir o diagnóstico. Por isso que o diagnóstico é muito importante. Entendi. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Dentro disso, eu acho que tá, assim, dentro das altas habilidades, Começar a esmiuçar cada ponto que você falou, a gente fica aqui até amanhã, né? Porque são Não, vários... tem conteúdo. Tem conteúdo até amanhã, né? O que eu achei interessante quando nos falamos para falar sobre esse assunto, que não é um assunto normalmente falado. E as pessoas com altas habilidades, há necessidade de tratamentos, de cuidados específicos e há necessidade também de uma inclusão escolar efetiva. Não é? Sim. A gente vê grandes falhas nesse processo. As pessoas normalmente não falam, porque você fala assim, normalmente as habilidades é correlacionada à superdotação é correlacionado a um super-herói, e as pessoas não falam claramente numa linguagem onde as pessoas típicas, neurotípicas, consigam entender de uma forma simples. Eu acho que a gente conseguiu falar nessa linguagem mais simples para que mais pessoas tenham conhecimento sobre o que são realmente as altas habilidades, né?
Sim, e não só reconhecer as altas habilidades, porque dentro também do típico, as pessoas comuns, elas podem ter características singulares, igual mesmo você disse, de poderem se desenvolver. Olha, eu conversando com você, já me identifiquei em 3 características suas. Depois eu quero conversar com você no privado. Porque 3 coisas que você falou que eram características suas do hiperfoco são características minhas. E eu nunca tinha conversado com alguém que falasse assim, de um jeito que eu me identificasse nesse sentido. Por exemplo, a alta memória. Inclusive, minhas amigas falam assim, elas me mandam mensagem, oh, quem que era aquele cara que eu conhecia? Eu falei, meu, aquele cara é isso, aquilo. Quem era, onde foi meu, assim, nível assim, onde foi meu emprego? Você foi no emprego tal, tal. Eu lembro de coisas que o pessoal me manda mensagem para saber coisas da vida deles, amigos meus, que eu sei de 20, 30 anos atrás até. Eu tenho uma memória, assim, e eu nunca tinha pensado que isso poderia ser uma habilidade. E outra coisa que você falou, que normalmente eu pego essa minha habilidade, eu deixo ela num cantinho. Eu sei que se eu ficar pensando, igual você falou, se eu mantiver o hiperfoco nela, eu consigo desenvolvê-la mais. Mas com o decorrer da vida, com o que foi passando, tudo, eu deixei ela num cantinho e não fui. Porque, por exemplo, contas matemáticas, eu fazia contas matemáticas homéricas de cabeça. Mas assim, homéricas. Hoje eu não consigo mais. Por quê? Porque eu deixei ela lá no cantinho do pensamento. E é bem interessante você falar isso. Eu achei bem legal. Vale lembrar que, igual a gente falou, as altas habilidades têm essas características de a gente poder filtrar e saber identificar. Cada ponto é muito importante. E o que você falou, eu às vezes tenho alguma característica que é deixada de lado. Até que ponto a gente está pecando nas regras básicas dos ensinos e professores que... Você acha que existem pessoas que têm altas habilidades e por essas altas habilidades, meu trava-língua, elas não são identificadas por não serem relacionadas a português, matemática, e elas não serem identificadas, essas pessoas não terem sido identificadas com altas habilidades e elas terem essas altas habilidades? Sim, e acredito que as pessoas possam desenvolver naturalmente com a neuroplasticidade, com treinamento, com características únicas, certas áreas. Igual você falou, tem uma coisa muito interessante em mim, que talvez ajude muitas pessoas. É muito comum a gente ver que pessoas que têm uma memória de aproveitamento, que é a memória de longo prazo, boa, eu não uso MAPS, eu não uso o MAPS, porque eu faço o primeiro caminho pela pesquisa e o segundo eu já não preciso. Então, às vezes, eu já sei, uma coisa que me chama muita atenção é eu gravar todas as ruas, porque eu dirijo, né? Eu tenho a condição de dirigir, aí eu consigo lembrar. Você grava o nome Oi? das ruas? Você grava o nome das ruas ou as ruas? Eu gravo o percurso e as ruas. O nome eu não vejo necessidade, por exemplo, mas se eu visse necessidade, eu gravaria. Eu também, eu faço uma vez o caminho, depois pro resto da vida eu já sei qual é aquele caminho. Então, tem pessoas que têm dificuldade. Aí você pode aproveitar a memória de curto prazo nessas pessoas, que são justamente o que é falado naquele momento, e trabalhando características dela, melhorar a sintetização, melhorar o aprendizado. Eu já tenho grande dificuldade de sintetização, fujo um pouco, por conta da taquilardia, da aceleração de pensamento. Então, tem toda uma característica a ser abordada, junto com as altas habilidades, porque podem ter comorbidades e condições coexistentes associadas. Ai, que legal. Muito bom saber isso. Você teria mais algum ponto para falar, para esclarecer? Eu acho que tem muita dúvida sobre a diferença de altas habilidades, alto funcionamento, savan, hipertimese e algumas características. Eu vou falar por alto, né? Assim, pelas pesquisas que a gente já fez, e que eu já fiz com alguns neuropsicólogos, inclusive eu fiz uma mais recente agora com o apoio da Patrícia de Houston, Texas, onde ela tem uma instituição de ensino que faz o apoio ao trabalho do neurofeedback, trabalho multidisciplinar, voltado a crianças com altas habilidades, gift and talents, que fala justamente assim, as altas habilidades a gente pode classificar como potencializadores, são crianças que têm potencializadores balizados dentro dessas características a serem extraídos. O Asperger, ele se enquadra nesse altas habilidades, a gente sabe, retirando dentro da característica do autismo. Aí a gente vai para o Savan. O Savan, para as pessoas entenderem, ele não é algo assim bom, muitas vezes, as pessoas falam, nossa, Savan é algo surpreendente. Não.
Como eu tenho a parte do meu cérebro venosa não irrigada, então eu tenho uma deficiência em toda essa parte estrutural. Então meu cérebro acha outros meios, outras formas de replicar os neurônios espelhos e eu ter essa acentuação e essa melhora significativa na compreensão verbal e nas características relacionadas à memória e à autodidata. Então o Savan ele tem essa diferença dentro do Asperger, ele pode ser apresentado e a pessoa pode adquirir o Savan ao decorrer da vida, justamente por um acidente cardiovascular, um problema neurológico. Então, assim, são várias vertentes a serem avaliadas dentro do Savan. A hipertimésia é aquela memória, já que a pessoa tem a memória boa detalhista, aquela memória de um pontinho. Já é outro nível também mais acentuado. Então, tem algumas diferenças que eu acho que eu expliquei. Ai, que legal. E nem todas as pessoas com altas habilidades têm autismo e nem todas as pessoas com autismo têm altas habilidades. Mesma coisa para o Savan e pela hipertimésia e pelo alto funcionamento, isso mesmo. Porque é igual aquilo que você falou, talvez tenha tantas crianças, tantos adolescentes, adultos a serem trabalhados, que a gente fica muito preso ao estrelismo e esquecemos aí de trabalhar as características educacionais, políticas para um Brasil ter uma elevação no quociente de inteligência, no quociente emocional nosso que é muito prejudicado. O brasileiro está cada vez mais apresentando rigidez, rispidez, narcisismo, então isso dificulta muito a nossa socialização e por isso que nós estamos aí no nível de avaliação muito abaixo. Porém, crianças, adolescentes e adultos, eu acredito muito em todos, então eu acredito que o mundo pode melhorar trabalhando essas características. Dá para mudar isso, então? Dá sim. Se a gente trabalhar junto, todo mundo, e eu acredito nas pessoas. Eu também acredito. Então, Jackson, muito obrigada por participar da nossa live. Seja bem-vindo sempre aqui nós falamos que é o nosso cantinho do Crianças Especiais. Agradeço de coração a sua presença. Agradeço de coração a presença de todos os participantes que estiveram aqui conosco. Você quer agradecer o pessoal? Eu peço desculpas porque às vezes a sua voz ela vem um pouquinho depois, porque experiência com as pessoas fazendo comigo live eu tenho pouco, então peço desculpas, é normal também de eu pedir desculpas, porque tem esse atraso. Tá tranquilo. Eu não sou acostumado com esse atraso, e teve algumas perguntas às vezes que eu não respondi direito, então se as pessoas tiverem dúvidas, acessem lá, podem tirar dúvida comigo, à vontade, tá? Talvez não deu tempo. Eu agradeço muito de coração a oportunidade, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, estou sempre à disposição. A hora que eu salvar a live, eu coloco todos os seus contatos aqui para quem quiser entrar em contato com você. Pode te mandar um direct, te mandar uma mensagem, ok? E só deixar a mensagem, eu acredito no potencial de todas as pessoas, todas as crianças, autistas, não autistas. Acredite no seu filho, trabalhe as potencialidades dele e as negativas, saiba extrair, que com certeza você terá uma qualidade de vida melhor, seu filho poderá ser muito mais aproveitado. Acredite muito, acredite no futuro, que a gente pode mudar esse Brasil. Ok, muito obrigada e boa noite, Jackson. Obrigada. Boa noite, obrigado.